Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo? Você fez a lição de casa? A lição de casa era você descrever como está o estado da sua alma. Qual é o estado da sua alma? Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar Romanos capítulo 1, mas dessa vez eu queria meditar com você no que eu disse no último vídeo. Fez sentido para você? Será que realmente a sua situação é desesperadora? Pode haver duas posturas depois do vídeo que eu mandei na semana passada sobre o estado da nossa alma. A primeira postura é daqueles que vão dizer: bom, eu estou bem, eu não concordo muito com o último vídeo, minha situação não é desesperadora assim, sabe? Deus é amor, ele não acredito que ele vai condenar ninguém, esse negócio de Deus estar irado, não sei não, viu? Mas assim, eu até acredito em Deus, mas eu não creio que eu precise me arrepender. Bom, se esse é o seu caso, eu gostaria de alertá-lo nesse vídeo e mostrar três maneiras pelas quais Deus define o estado da sua alma. A primeira maneira que Deus define o estado da sua alma aqui em Romanos capítulo 1 é que você não crê na palavra de Deus quando você diz isso. No versículo 21 diz assim: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. A Bíblia está dizendo que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, não creem na sua ira, não creem nessa situação desesperadora de pecado e condenação em que estão, a Bíblia está dizendo que essas pessoas têm o raciocínio nulo e o coração obscurecido. Raciocínio nulo significa que nos seus raciocínios e pensamentos, elas não estão pensando naquilo que realmente tem valor. Pensar sobre o estado da sua alma e confiar na palavra de Deus é pensar de verdade. Pensar o contrário é deixar de pensar. A Bíblia trata o ímpio, aquele que não crê na palavra de Deus, assim. Ela chama, muitas vezes, no livro de Salmos e Provérbios, aqueles que não confiam na palavra de Deus de tolos. Isso é tolice. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas a ideia do coração obscurecido significa que ele está vivendo em trevas. A Bíblia mesmo diz no Salmo 119 e 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se a Bíblia é a luz, se a palavra de Deus é a luz, aquele que não crê na sua palavra está em trevas. Você deseja continuar em trevas? Você deseja viver nas trevas? A segunda característica que Deus dá ao estado da alma daqueles que dizem não concordar com o último vídeo é que você está perdendo a oportunidade. Você está deixando passar uma oportunidade. Essa é a oportunidade, enquanto você respira, de se arrepender e de confiar no jeito que Deus possibilitou para que você fosse salvo. A Bíblia diz aqui no verso 22 de Romanos 1: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Tolice é deixar passar uma oportunidade única. Imagina que você ganhou um iPhone 16. E aí imagina que você jogou ele fora, simplesmente porque você não gostou muito do modelo. O que isso seria para uma pessoa normal? Tolice. Você está jogando fora um item valiosíssimo, caríssimo. É exatamente isso que as pessoas fazem. Quando elas não entendem o estado desesperador de suas almas, elas estão agindo de maneira tola. Elas estão jogando fora a oportunidade de se arrependerem, de se retratarem com Deus. Agora, a terceira característica sobre o estado da sua alma que Deus estabelece na palavra dele é que você está confirmando a palavra. Quando você rejeita a Deus, quando você rejeita o fato de que Deus está irado contra você, você só está confirmando o que ele mesmo disse. Vou te explicar. Verso 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. A ideia de que Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, seu próprio modo reprovável de pensar, significa que Deus está tirando as rédeas daqueles que não desejam se submeter a Ele. É como se a gente fosse um carro desgovernado que está indo para o abismo e Deus ele tá puxando o freio, ele está freando a gente. Mas enquanto a gente não se arrepende e ignora essa realidade desesperadora, o que Deus faz? É? É isso que você quer? Ele tira o freio de mão.
E você vai. Se entrega ao pecado e à incredulidade. O pior castigo que pode acontecer na vida de alguém é Deus desistir dessa pessoa. Sim, Deus pode desistir de alguém. Ele diz no verso 28, o próprio Deus os entregou. Esse é o pior castigo. O pior castigo não é ouvir uma verdade dura sobre Deus. Não é ouvir que Deus está irado comigo e que eu preciso me retratar com Ele. A verdade dura é, tá bom, você não me quer? Pode continuar vivendo a sua vida. Viva a sua vida de pecado, que você acha que é boa. Tem um pastor chamado Jonas Madureira, professor que foi meu professor no seminário, ele disse numa pregação de que o ser humano, desde que se conhece por gente, ele adora trocar e mudar e modelar, manipular as coisas que Deus fez para ser do jeito dele. Quando você diz, olha, eu não acredito nisso, né? Ou eu não acredito que Deus está irado, que existe um inferno e assim por diante, o fato de você não estar desesperado pelo estado da sua alma, só comprova a verdade do texto. Você está debaixo da ira de Deus. Aqueles que estão debaixo da ira de Deus são aqueles que foram entregues aos seus pecados, que Deus simplesmente desistiu de chamá-los de volta. Esse é o verso 28. Então, se não há temor no seu coração, tipo, eu não estou nem aí com isso, é sinal de que você está debaixo da ira de Deus. Olha o que o próprio Deus disse em Isaías, capítulo 62, verso 2. Ele disse, mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus, ele só olha, ou seja, ele só dá o seu favor, ele só se relaciona com aqueles que são abatidos de espírito, que significa que são quebrantados, que entendem a sua realidade, que se humilham. E a segunda coisa, que tremem diante da sua palavra. Quando Deus diz na Escritura, quando Deus diz na Bíblia, essas pessoas levam a Bíblia a sério. Será que você está levando a Bíblia a sério? Eu te chamo agora. Volte. Volte enquanto ainda há tempo. Olhe para o mundo ao seu redor. A Bíblia descreve o mundo com perfeita clareza. Por exemplo, nos versos 26 e 27, a Bíblia diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. A ideia aqui é que, por causa da ira de Deus sobre os seres humanos, eles estão mudando o jeito de Deus até na maneira como eles usam seus próprios corpos. Então, Deus me fez com uma genitália masculina. Pouco importa isso, eu posso usar ela para o que eu quiser, no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser. São as perversões sexuais, é trocar e fazer as coisas do meu jeito. Por que a imoralidade sexual, heterossexual, ou a homossexualidade, ou a bissexualidade, a transexualidade, a pansexualidade e assim por diante são pecados, são pecaminosos? Porque elas são obviamente pecaminosas. Deus criou a gente de um jeito para a glória dele. Ele é o Criador e não eu. Ele é que manda o jeito que deve ser e não eu. É assim que a natureza é. Está óbvio, externamente óbvio como deveria ser o relacionamento entre duas pessoas. Mas a gente distorce isso. A gente diz, pouco importa quem criou o meu corpo, minhas regras. Então, o fato da gente estar vivendo num mundo que é pervertido sexualmente indica que a Bíblia é verdadeira, que nós estamos debaixo da ira de Deus. Não, Deus não está amando o pecado. Deus está chamando o pecador a se arrepender disso. Também nos versículos 28 a 31, Deus vai dar uma lista enorme de outros pecados. Olha o que ele diz. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Quais? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que a gente está lendo um noticiário, parece que a gente está assistindo um programa de televisão, o BBB, sei lá, ou na verdade, parece que a gente está lidando com o contexto dentro de casa ou indo para o trabalho. É a descrição perfeita do mundo perdido em que estamos vivendo, da maldade humana. Só que para piorar, olha o que diz o versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, eles sabem que Deus está irado.
de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, ou seja, de que tem uma consequência, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ou seja, não apenas fazem a maldade, não apenas vivem em perversão sexual, mas eles aprovam, eles aplaudem as pessoas que vivem assim, né? É um orgulho para eles. Gente, isso é assustador. A Bíblia está dizendo que a maldade não é só praticada, mas aplaudida. Isso é sinal de que Deus os entregou aos seus pecados, de que estamos debaixo da ira de Deus. Sabe por que o mundo está assim, gente? É porque o mundo não crê na palavra de Deus, está afastado de Deus. Essa é a primeira postura de quem ouviu o último vídeo. Mas há uma segunda postura. Se você entendeu realmente a sua situação desesperadora diante do Senhor, você é uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas. Se nós entendemos e dissemos, realmente a minha alma está muito mal, eu entendi minha real situação diante de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Há esperança. Bem-aventurados os contritos, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, para você que entende a real situação da sua alma e reconhece os seus pecados, a boa notícia é que Jesus é o amigo dos pecadores. E existe solução para você. Existe um caminho pelo qual você pode ser salvo e pode ser amado por Deus e pode ter relacionamento com Deus e vida eterna. Quero te dar uma lição de casa. Leia o capítulo 2 de Romanos inteiro e me diga, e quanto aos religiosos, aqueles que creem em Deus, né, e que fazem os seus rituais religiosos, eles também estão nessa mesma situação? Responda sim ou não e por quê. Até a próxima. Deus te abençoe.